bom dia para você aí de casa. Nesta quinta-feira, hoje é dia 4 de outubro e o RF com você já está no ar. E aí, curioso para saber o que vai ver hoje aqui? Então, olha só. Carro invade agência bancária em Campinas. Mulher furta igreja e é presa em Limeira. Candidato ao governo do estado de São Paulo sofre ataque após comício. Vacina contra a meningite C está em falta em todo o país. Unicamp de Campinas desenvolve remédio inédito, capaz de matar células do câncer de bexiga. E você vai aprender ainda hoje como alguns hábitos simples na cozinha podem ajudar na economia do gás. O RF com você está apenas começando. E daqui a pouco eu vou mostrar aqui no RF com você tudo sobre como se proteger dos golpes pela internet, que tem crescido no Brasil. Você se sente seguro quando vai fazer uma compra ou um cadastro? Então não perca, eu mostro ainda hoje. E começamos esta edição com um caso que assustou quem estava numa agência de Campinas. No início da tarde de ontem, um homem perdeu o controle do veículo e acabou invadindo uma agência bancária. O repórter Vinícius Boer conta tudo pra gente. A ocorrência chamou a atenção de muita gente que passou em frente à agência no Jardim Chapadão. Ia passando aqui, a gente vê uma cena, eu achei pra mim, era uma pessoa revoltada com o banco, né? Assim, a primeira impressão. O acidente obrigou o banco a suspender o atendimento na tarde desta quarta-feira. Eu vim ver hoje se tem um depósito meu disponível já ia pagar um boleto também. O motorista de 88 anos iria estacionar quando perdeu o controle, bateu em outro carro e invadiu a agência. O incidente aconteceu perto da 1h30 da tarde. O movimento na hora do acidente era tranquilo. Por sorte, ninguém ficou ferido. A perícia técnica da Polícia Civil foi até o local. O carro foi retirado no final da tarde. E uma jovem ficou ferida em um acidente de trânsito aqui em Limeira, na Avenida Laranjeiras. De acordo com informações de pessoas que viram o acidente, uma motociclista de 22 anos seguia pela via Francisco da Andréia com uma Honda Titan 150. Quando próximo à rotatória da Avenida Laranjeiras, ela perdeu o controle da moto, que derrapou. A jovem caiu na via e ficou ferida. A unidade de resgate do Corpo de Bombeiros foi ao local e socorreu a vítima, que foi encaminhada para o Hospital Medical em Limeira. E o candidato ao governo do estado, Major Costa e Silva, foi alvo de um ataque a tiros na volta de um comício na Grande São Paulo. Um assessor dele também foi atingido de raspão. No carro, pelo menos 4 marcas de tiros. O candidato Major Costa e Silva, do Democracia Cristã, voltava de um compromisso de campanha em Mauá, na Grande São Paulo. Nessa estrada, em Ribeirão Pires, o veículo foi atacado por 2 pessoas em uma moto. Os suspeitos atiraram várias vezes. O assessor que dirigia o carro foi atingido por um dos disparos e perdeu o controle da direção. O veículo capotou e foi parar dentro do rio. Foi preciso um guincho para retirar o carro da água. O assessor, Capitão Munhoz, foi atingido de raspão. No momento do ataque, ele e o candidato usavam coletes à prova de balas. Segundo membros da campanha, o major vinha recebendo ameaças por telefone. Ele mostrou o celular e falou, olha, estou recebendo algumas ameaças aqui, estou preocupado. E não sei de onde parte isso. Policiais civis da delegacia de Ribeirão Pires estiveram no local para conversar com as vítimas. O caso foi registrado como tentativa de homicídio. E o localizador de um caminhão ajudou a polícia a prender uma quadrilha especializada em roubos e desmanche de veículos. A quantidade de peças mostra o grande movimento do desmanche. Quando a polícia chegou ao galpão, os criminosos estavam desmontando este caminhão. Ele foi roubado na rodovia Dom Pedro, na região de Nazaré Paulista, no interior de São Paulo. Um localizador indicou o paradeiro dos criminosos. Confirmamos que o sinal vinha daqui de dentro, diante da ausência de resposta das diversas chamadas que nós fizemos aqui, resolvemos entrar. 4 homens foram presos em flagrante. A polícia chegou ao local menos de 3 horas depois do roubo e o caminhão já estava quase todo desmontado. A carga de filme plástico usado para embalagens estava intacta. O
o que indica que o alvo dos criminosos era o veículo. O galpão fica bem ao lado da rodovia. Um cômodo indica que os criminosos passavam horas e até dias no desmanche. Colchões pelo chão e uma cozinha improvisada, onde o almoço estava sendo preparado. As investigações da polícia devem indicar o destino das peças e quem são os outros integrantes da quadrilha. Atividades criminosas, elas trabalham basicamente em cima de demanda, né? Eu acredito que com o desmonte aqui dessa quadrilha, dessa que atuava aqui nesse local, muitos desses roubos deixarão de ser praticados aqui e acredito também numa melhora sensível nesses números. E bandidos explodiram 2 caixas eletrônicos em um supermercado de Montemor. Os alarmes ainda estavam disparados. A explosão foi na madrugada desta quinta-feira, por volta das 3h30 da manhã, no bairro do Café, na Avenida Luiz Gonzaga do Nascimento, em Montemor. Dá para ver que ficou tudo destruído. Não só o muro do supermercado, como o vidro da loja ao lado, que não suportou a explosão e ficou estilhaçado. A polícia esteve no local e vai investigar o caso. A PM informou que, apesar de terem causado danos ao prédio, os ladrões não conseguiram levar o dinheiro do caixa 24 horas. Os criminosos fugiram do local após a explosão. Você vai conhecer agora uma rua do Rio de Janeiro que as pessoas têm medo até de andar a pé. É que os roubos são frequentes no local. Um casal chega em casa e se prepara para colocar o carro na garagem. Um homem caminha pela calçada. 2 criminosos armados chegam de moto. Eles tentam render o motorista que sai em alta velocidade. O assaltante dispara 2 vezes. Como não consegue roubar o carro, ele assalta o pedestre. Na noite anterior, mais violência. Um homem armado sai do carro e rende 3 pessoas do outro lado da rua. Ele rouba as vítimas e foge logo em seguida. A ação durou menos de 30 segundos. As imagens mostradas foram gravadas por câmeras de segurança instaladas nas entradas de algumas casas. Um dispositivo para tentar inibir a ação dos bandidos, mas a ideia não tem ajudado a diminuir a criminalidade na região. De acordo com o Instituto de Segurança Pública do Rio, de janeiro a julho do ano passado, foram registrados 550 casos de roubo de carros e motos na região entre Vila Isabel e Tijuca, na zona norte do Rio de Janeiro. No mesmo período de 2018, esse número chegou a 763, um aumento de quase 39%. Em relação a roubo de pedestres, foram registrados 1.288 casos. Neste ano, os números subiram para 1.884, um aumento de 46%. A pessoa trabalha o mês inteiro para poder comprar um telefone, comprar um tênis legal e tudo mais e infelizmente não tem a certeza que vai conseguir voltar para casa com aquele bem ali que conquistou. Uma faixa no meio da rua já alerta para a realidade dos moradores. Quase todas as casas têm câmeras de segurança, muros altos e cercas elétricas. Mas a rotina ainda é de medo e insegurança. Já fugiu dos limites das autoridades, ninguém sabe mais como combater a violência no Rio de Janeiro, a verdade é essa. As coisas estão bem invertidas aqui no nosso país, né? Os bandidos estão livres e a gente fica preso. Não pode mais nem andar a pé com tranquilidade. E a apreensão de meia tonelada de drogas no Porto de Santos chamou a atenção para o número de casos de crimes como esse que tem crescido no local. O entorpecente iria para a Bélgica. Bastou uma fresta no container para o cachorro farejador denunciar o crime. Da Central de Monitoramento da Receita Federal, agentes conferiram o scanner da carga e desconfiaram dos sacos. O carregamento de cocaína já estava dentro do container e foi interceptado. A carga era de propileno, um gás altamente inflamável e uma das maiores matérias-primas da indústria petroquímica. 435 quilos de cocaína pura
foram apreendidos. O container seguiria para o porto da Antuérpia, na Bélgica. Esse foi outro sinal de alerta para as equipes de fiscalização. Cerca de 40% da cocaína apreendida no Porto de Santos neste ano seria embarcada em um navio que tinha esse destino. Esse navio, que estava em alto mar quando foi alvo de traficantes em agosto, iria para o porto da Antuérpia, na Bélgica. Os criminosos chegaram em um barco de alumínio, subiram na embarcação e esconderam 1 tonelada e 300 quilos de cocaína nos contêineres. Nessas duas ocorrências, não houve prisões em flagrante. Mas também nessa semana, a Guarda Portuária flagrou 8 estivadores com cocaína debaixo dos uniformes, em um terminal portuário. Eles foram presos com 30 quilos da droga. Com mais de 17 toneladas interceptadas, 2018 bateu recorde histórico de apreensão de drogas no Porto de Santos. Já superou em mais de 50% a quantidade apreendida no ano passado. E a delação premiada do ex-ministro Antônio Palocci deve ser usada nas investigações contra o ex-presidente Lula. Além do caso do triplex, ele responde por outros 7 processos. A delação de Antônio Palocci já foi anexada ao processo sobre a compra desse terreno em São Paulo para abrigar o Instituto Lula e de um apartamento vizinho ao que o petista morava em São Bernardo do Campo. Os 2 imóveis teriam sido comprados pela Odebrecht e repassados como propina ao ex-presidente. Em troca, a empreiteira teria ganho contratos com a Petrobras. A ação está nas chamadas alegações finais, quando acusação e defesa apresentam os últimos argumentos. O Ministério Público Federal já poderá usar como prova o depoimento de Palocci e os documentos que ele entregou como parte do acordo de delação premiada. O ex-ministro dos governos Lula e Dilma afirmou que o ex-presidente sabia desde 2007 da corrupção na Petrobras e que ex-diretores da estatal estavam envolvidos em diversos crimes. Palocci também disse que Lula costumava reclamar e até esbravejar sobre crimes que chegavam a ele e que tinham ocorrido com autorização do próprio Lula. Os procuradores deverão dar atenção especial ao trecho em que Palocci deu detalhes sobre a indicação de Paulo Roberto Costa, ex-diretor de abastecimento da Petrobras. De acordo com Palocci, na época, a Odebrecht tinha interesse na área. Lula, então, teria decidido indicar Costa para o cargo para garantir atos de corrupção e atender aos interesses empresariais da construtora. Além deste caso do terreno do Instituto Lula, as informações de Palocci também deverão ser usadas nos outros processos contra o ex-presidente. O Ministério Público Federal estuda usar a delação no caso do sítio de Atibaia. O imóvel frequentado pela família de Lula teria sido reformado pela Odebrecht e outras empreiteiras em troca de contratos na Petrobras. O juiz Sérgio Moro deve começar a ouvir os réus deste caso, incluindo Lula, em novembro. O ex-presidente ainda tem pela frente 7 processos e um inquérito da Polícia Federal. No caso do triplex do Guarujá, Lula foi condenado em segunda instância a 12 anos de prisão por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Este é só o primeiro termo da delação premiada de Palocci. Há pelo menos mais uma dezena deles que teriam novos detalhes de esquemas de corrupção nos governos petistas. Segundo fontes ligadas às investigações, além de Lula, a ex-presidente Dilma Rousseff também seria alvo das denúncias do ex-ministro. E pelo menos 20% dos professores têm registros de afastamento do trabalho por questões de saúde. O problema acontece no Brasil inteiro. A pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais mostrou que mais de 50% dos professores faltam ao trabalho pelo menos uma vez por ano por motivo de saúde. 20% têm doenças ocupacionais, a maioria no Nordeste e principalmente nas escolas públicas. Os professores são constantemente afastados por problemas de saúde mental, que é mais prevalente do que em outras categorias ocupacionais, e problemas de voz. E problemas de voz em professores está ligado à exaustão no trabalho, ao esgotamento no trabalho por conta da hiperexigência, de falar em condições de ruído inadequadas, em condições de sala de aula superlotadas. Pelo estudo, a indisciplina dos alunos é maior nos colégios estaduais do sul do país e menor nos particulares da região norte.
A pesquisa ainda revelou que metade dos professores reclama de jornadas prolongadas, acima de 40 horas por semana. Apenas 1/4 dos professores tem acesso a serviços especializados de saúde ocupacional ou de vigilância à saúde dos trabalhadores, que poderiam ter evitado, identificado alguma situação a fim de evitar esse desfecho que é a ausência por conta do adoecimento. Agora você vai ver flagrantes da insegurança que estão submetidos juízes e promotores do Brasil. Eles são alvos frequentes de ataques criminosos e muitos só conseguem trabalhar com vigilância policial por 24 horas. Corredor do Fórum de Vila Rica, Mato Grosso. O homem de verde dá o primeiro sinal de que algo está errado. Não dá para ver, mas dentro da sala de audiência, um réu luta com o juiz. O homem está armado. A segurança tenta controlar a situação. Um policial aparece ao lado dela. Os dois observam a melhor hora para agir. Este homem se joga no chão. O policial entra e sai. Ele troca tiros com o agressor. É neste momento que o juiz consegue se desvencilhar. Ele fica com a mão no ombro, onde foi atingido por um disparo. O réu não resistiu aos ferimentos. Já o juiz foi socorrido e passa bem. Cenas como esta se espalham por todo o Brasil. Juízes e promotores são vítimas de emboscadas planejadas por criminosos, muitas vezes até de dentro da cadeia. As pessoas investigadas, processadas e condenadas, elas não esquecem nem o juiz, nem o promotor. Então, a qualquer tempo, mesmo passados alguns anos, essas pessoas podem sofrer retaliações dessa natureza. Você vai acompanhar com exclusividade o depoimento de um dos homens mais ameaçados do Poder Judiciário. Promotor há mais de 20 anos, ele não pode mostrar o rosto por questões de segurança. Esteve na lista dos procurados da principal facção criminosa brasileira. Sobreviveu a 2 atentados à mão armada e é intimidado com frequência pelo telefone. Ameaças do outro lado da linha, com disparos de metralhadora, Por anos, o promotor recebeu proteção de policiais militares e civis, até que os processos e denúncias passaram a envolver membros da própria polícia. Ele preferiu abrir mão desta segurança 24 horas. Diante da possibilidade do vazamento das informações a respeito da minha rotina e da minha família, eu pedi para que esses esquemas de segurança não continuassem. Em agosto de 2011, a juíza Patrícia Scioli foi morta com 21 tiros na porta da casa onde morava, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Ela foi responsável pela prisão de cerca de 60 policiais ligados a milícias e grupos de extermínio. O fato teria gerado insatisfação entre os criminosos. Ao todo, 11 policiais militares foram denunciados pelo Ministério Público por participação no crime. Todos já foram condenados em primeira instância. Em 2016, um homem invadiu um fórum e fez uma juíza refém em São Paulo. Descontrolado, Alfredo José dos Santos ameaçava incendiar a mulher. Ele havia despejado um produto inflamável na juíza Tatiane Moreira de Lima e segurava um isqueiro. Alfredo tinha uma audiência marcada com a juíza no processo em que é réu por agredir a ex-mulher. Ele foi preso por tentativa de homicídio e uso de explosivos. O Brasil tem 110 juízes que estão sob proteção porque recebem ameaças. 45% deles tiveram um reforço na segurança de forma geral, seja no maior controle na entrada e saída dos fóruns ou pelo uso de coletes e veículos à prova de balas. Mas quando a situação é crítica, o magistrado passa a ser escoltado. Cada juiz gravemente ameaçado é acompanhado 24 horas por dia por policiais por uma média de 2 anos e meio. Os dados são do último levantamento do Conselho Nacional de Justiça. A segurança dos magistrados é um dos temas que mais preocupam a AMB, a Associação dos Magistrados, e a respeito disso nós temos tomado muitas iniciativas junto ao Conselho Nacional de Justiça e junto aos tribunais de cada país. Equipamentos como alarmes detectores de metais e câmeras são comuns em fóruns de capitais, mas em cidades pequenas a segurança ainda é precária. O ideal é que todo tribunal crie o seu fundo de segurança específico na sua unidade, no seu estado, na sua justiça,
e a partir disso o judiciário então começa a investir em segurança. Mas esse gasto, ele varia de tribunal para tribunal, de estado para estado, porque são situações diferenciadas. Quando um juiz ou promotor se sente ameaçado, sua unidade é comunicada. A partir dali tem início um procedimento que envolve a segurança pública de maneira geral. Polícias militar, civil e federal podem ser mobilizadas. Cada caso é analisado e medidas específicas são adotadas. Mas há situações em que as vítimas sequer se deram conta do perigo que corriam. Em março do ano passado, um homem invadiu uma reunião e atirou contra 2 integrantes do Ministério Público em Natal. O procurador adjunto Jovino Sobrinho e o promotor Wendel Beethoven foram baleados pelo servidor público Guilherme Vanderlei da Silva, que foi preso. Este promotor resolveu agir antes que fosse tarde. Encurralado por ameaças, ele preferiu mudar de área, saiu da criminal e foi para a civil. Eu resolvi mudar de áreas, né, para ver se eles me esquecem um pouquinho. E mudando de assunto, o valor do botijão de gás não para de subir. E para economizar gás, você pode manter alguns hábitos simples na cozinha. Olha só. Todo mês os boletos chegam. É conta de luz, água, condomínio, telefone. Não tem pra onde fugir. Chegou aquela data, a gente sabe que vai receber, a gente só não sabe mensurar quanto vai ser. E uma das despesas que a Alana e muitos consumidores sentiram aumentar nos últimos meses é o valor do botijão de gás. Cada vez a gente vê que o valor vai mudando. E isso realmente onera muito os nossos custos finais. Mas para economizar no consumo de gás, você pode adotar alguns hábitos bem simples aí na sua casa. A primeira dica é prestar bastante atenção na cor das chamas do fogão. Pois é, se elas estiverem alaranjadas ou amareladas, é sinal de que os bocais não estão funcionando devidamente, o que aumenta o gasto de gás. O ideal é que as chamas estejam azuladas. Para utilizar o forno, também existe uma maneira de gastar menos. Quando a gente vai assar algum alimento, o ideal é que a gente não fique abrindo e fechando a porta, pois isso acaba tirando o calor e acaba aumentando o consumo do gás. Cortar os legumes em pedaços menores faz com que o cozimento seja bem mais rápido. E por que não cozinhá-los juntos com outros alimentos? Aqui a água vai estar fervendo com a massa dentro, a gente coloca aqui e coloca os legumes dentro. Então a gente vai estar fazendo 2 preparos ao mesmo tempo, utilizando apenas uma boca. Hábitos que, se aliados ao planejamento financeiro, podem aliviar o bolso do consumidor. No final do mês, são esses pequenos deslizes que, somado, fazem total diferença e fazem a conta disparar. E a dor nas costas é a 5ª maior causa de afastamento no trabalho em todo o Brasil. Em alguns estados, esse é o principal motivo. Olha só. Gilson aproveita a folga para varrer a casa. Na verdade, ele está afastado do trabalho por causa das dores que sente nas costas. Fazer a parte dele nas atividades domésticas é bem complicado. Carregar alguma coisa tem que ter um jeito, mas se eu pegar uma vassoura que é tão leve, eu começo a ter problemas, eu começo a sentir dores. O comerciante tem 2 hérnias, uma na cervical, na região mais próxima do pescoço, e a outra lombar, na parte de baixo. Ao longo dos anos, a nossa coluna vai sofrendo uma degeneração e essa degeneração ela pode ser mais acentuada em alguns casos, principalmente em pessoas que têm fator de risco. Por exemplo, tabagismo é um fator de risco para dor lombar, obesidade é um fator de risco, sedentarismo. Em 7 estados brasileiros, a dor nas costas é a primeira causa de afastamento do trabalho. Acre, Rondônia, Maranhão, Pernambuco, Piauí, Alagoas e o Pará, onde mora o Gilson, que ainda não foi convencido da necessidade de uma cirurgia. Por enquanto, ele procura tratamentos alternativos. Eu melhoro bastante com esses alongamentos que eu faço. Agora dói bastante. E um projeto incentiva pessoas a cultivarem hortaliças em casa. Olha só que legal. Uma jardineira com furos, algumas pedras no fundo para facilitar a drenagem da água e terra preparada para a horta, com substrato e adubo. Depois é só colocar algumas mudinhas e está pronto. Até mesmo quem mora em pequenos espaços
pode cultivar hortaliças em casa. E tem muita gente que fala que não tem o dom de plantar, né? Mas tudo é cuidado. Então, não esquecendo de regar, sempre tá adubando sua plantinha e ela pegando sol, vai dar certo. Foi com a ideia de incentivar as pessoas a cultivar o seu próprio alimento que George criou a Fábrica de Hortas há 4 anos. Tem alface, espinafre, manjericão roxo. Os interessados compram as mudas e levam para casa muito conhecimento. Responsabilização do indivíduo pelo seu alimento, né? Trazer conhecimento, as pessoas poderem colher em casa o seu alimento, poder plantar em casa o seu alimento, né? Isso é muito bom. 70 famílias do bairro Santa Lúcia, em Belo Horizonte, estão inscritas no projeto. Elas pagam uma assinatura mensal que varia de R$20 a R$140, dependendo do plano escolhido. Uma vez por semana, a Patrícia chega com os resíduos colhidos em casa, que na sequência se transformam em adubo. Casca de frutas, verduras, restos de comida. Então todos os resíduos orgânicos de cozinha em geral a gente consegue reciclar aqui na horta. Todo mundo sai ganhando, inclusive o meio ambiente. É, o planeta que agradece, né? Em 8 meses de funcionamento, 10 toneladas de resíduos já foram recicladas. Além de contribuir com o meio ambiente, a Patrícia ainda ganha saúde ao levar para casa produtos colhidos na hora e que foram cultivados sem qualquer tipo de agrotóxico. É sensacional a gente poder saber que o alimento saiu na hora da horta, veio da terra e já vai direto para nossa mesa. Uma vez na semana a gente pega e deixa os resíduos e eles dão os alimentos. É muito bom. E começou em Santa Catarina mais uma edição da Oktoberfest. O evento deve reunir 500 mil de pessoas. Uma verdadeira multidão. Pessoas de várias partes do Brasil e até do mundo se reúnem na Vila Germânica, a casa da Oktoberfest. Uma das atrações é o desfile da maior festa alemã das Américas. São grupos folclóricos inteiros vestidos com trajes de uma época que não volta mais. E carros alegóricos, que contam e mostram os costumes dos imigrantes. Tudo com muita irreverência. Cada vez que começa o Oktober é uma explosão de alegria, é uma emoção. É alegria, é amizade, é tradição, cultura, tudo envolvido, é muito bom. Por aqui é feito também o ritual da sangria do barril de chope. E é só quando estoura que a festa começa de verdade. Ano passado recebemos 568 mil pessoas, queremos repetir o público esse ano, mas também estamos preparados para receber até 600 mil pessoas. E para aproximar ainda mais a festa brasileira daquela que é realizada em Munique, na Alemanha, todos os anos tem a participação de bandas alemãs. E esse ano serão 3. Tudo isso é um registro da história de uma cultura que ficará gravada na memória de toda essa gente. E nós vamos saber como vai ficar o tempo nesta quinta-feira aqui no interior de São Paulo. Olha só. Em Campinas, o dia deve permanecer nublado e a previsão é de chuva à noite, máxima de 26 e mínima de 18. Em Jaú, é a mesma situação, dia nublado e chuva no período da noite. Por lá, a máxima é de 30 e a mínima de 19. Em Capivari, o tempo vai permanecer fechado nesta quinta-feira, mas também deve chover à noite, máxima de 27 e mínima de 19. E vamos ver agora como foi a quarta-feira de campanha dos candidatos à presidência. Ainda em casa, Jair Bolsonaro passou por uma avaliação clínica. Os médicos que cuidaram de Jair Bolsonaro em São Paulo vieram ao Rio. O atendimento foi na casa do candidato, na zona oeste da cidade. Segundo os médicos, Bolsonaro está bem, mas ainda não pode retomar a campanha nas ruas. Ele ainda não tem condições de ficar por mais de 10, 15 minutos em discussão ou em uma atividade em que exija esforço físico. Então nós contraindicamos que ele participe de qualquer tipo de atividade que exija mais do que 10 minutos de conversa. Os médicos suspenderam os antibióticos, mas Jair Bolsonaro segue com exercícios de fisioterapia em casa. Daqui 10 dias, ele deve passar por mais uma avaliação clínica. Numa rede social, o candidato do PSL escreveu: "Não permitiremos que controlem a mídia, a internet e que acabem com a Lava Jato.
Vamos juntos impedir que destruam o Brasil. No início da noite, ele fez uma transmissão ao vivo pela internet. O que a gente pode fazer pelas mulheres do Brasil é jogar pesado na segurança para que a senhora não fique tão preocupada se teu filho ou tua filha vai voltar de uma faculdade ou de uma festinha que um deles foi em segurança. E o candidato Fernando Haddad não teve agenda pública. Ele gravou vídeos para a campanha eleitoral e deu entrevistas no comitê do Partido dos Trabalhadores. O candidato do PT não precisou sair de casa para o primeiro compromisso de campanha. Por telefone, deu entrevista a uma rádio de Pernambuco. Depois teve um encontro com jornalistas no comitê de campanha na capital paulista. Fernando Haddad falou sobre a importância dos acordos comerciais com outros países. China, Índia, Rússia são mercados muito importantes para o Brasil. E nós temos que aprofundar os acordos bilaterais e multilaterais com esses parceiros. O caminho da exportação é um caminho duradouro na geração de empregos. E vamos conferir agora a rotina do candidato Ciro Gomes. Ele também permaneceu no comitê e gravou vídeos para a campanha. O candidato do PDT pediu mobilização para buscar o voto dos eleitores indecisos. Ciro Gomes se reuniu com apoiadores. O objetivo é incentivar a militância na reta final. O candidato voltou a dizer que pretende unir o país e prometeu restaurar o crédito e ainda garantir o poder de compra dos brasileiros para reaquecer a economia. Quando você protege os salários e a renda do povo, você cria escala, ou seja, você cria um mercado doméstico tão poderoso que os seus produtos ficam competitivos para exportar também. Quero devolver ao Brasil aquilo que eu sei que o Brasil é capaz de ser. Depois do encontro na sede do partido, Ciro Gomes gravou os últimos programas da propaganda eleitoral antes do primeiro turno. E o candidato Geraldo Alckmin dedicou a quarta-feira para fazer campanha nas cidades de Minas. Ele começou pela região do Triângulo Mineiro. Geraldo Alckmin desembarcou em Uberlândia e seguiu direto para o centro da cidade, onde fez uma caminhada. Cumprimentou eleitores e, no intervalo para o lanche, comeu pão de queijo com café. Geraldo Alckmin criticou a guerra fiscal entre os estados e apontou como solução as reformas estruturantes, entre elas a tributária. Com o IVA, que é o chamado Imposto de Valor Agregado, você caminha para o imposto no destino. Então você beneficia onde as grandes populações, onde você mora. A simplificação tributária ela é necessária. O candidato ainda se comprometeu em aumentar os investimentos para o saneamento básico e a reabertura de leitos hospitalares. De Uberlândia, seguiu para Montes Claros, no norte de Minas, onde também fez campanha pelas ruas da cidade. Marina Silva fez campanha em um dos centros de comércio popular mais conhecidos do país, no Rio de Janeiro. A candidata falou sobre economia. A candidata da rede foi entrevistada numa rádio voltada para lojistas. Na Saara, região tradicional de comércio do Rio, falou sobre a necessidade de incentivar o setor no país. Depois, Marina Silva fez corpo a corpo nas ruas, posou para fotos e cumprimentou eleitores. Encaminhada pela maior área de comércio popular do Rio, Marina Silva disse que pretende combater o desemprego no país. Se for eleita, ela promete medidas para recuperar a confiança dos investidores. Acabar com a farra dos refis, do perdão de dívida, de reisenção fiscal para grupos poderosos que tiram bilhões dos investimentos que poderiam ajudar a gerar empregos. Henrique Meirelles também esteve no Rio de Janeiro e se reuniu com representantes da indústria carioca. Na reta final da campanha, Henrique Meirelles participou de um novo encontro com empresários na Firjan, a Federação das Indústrias no centro do Rio. Henrique Meirelles voltou a defender a necessidade de estimular o crescimento econômico para aumentar as ofertas de emprego. Ele também disse que é preciso investir na segurança pública dos estados para diminuir a violência. Na área da saúde, um dos projetos defendidos pelo candidato do MDB é a informatização do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. Cada brasileiro vai ter um cartão eletrônico. E nesse cartão eletrônico estarão contidas todas as informações fundamentais da história do paciente, da pessoa. E
E o candidato Álvaro Dias fez campanha no interior do Rio de Janeiro. Ele falou sobre segurança e educação. Álvaro Dias do Podemos fez caminhada em Volta Redonda, na região sul fluminense. Um dos assuntos de Álvaro Dias foi a segurança pública. Ele fez crítica à presença das tropas federais do Rio e disse que não prorrogaria a intervenção do Estado. O presidenciável promete colocar exército para monitorar os 17 mil quilômetros de fronteiras brasileiras. Álvaro Dias também falou que pretende investir em educação, principalmente na pré-escola. A intenção é criar 4 milhões de vagas em creches das redes pública e privada. A solução para a segurança pública no Brasil está na primeira infância, com boa alimentação, saúde adequada e educação competente. E o candidato Guilherme Boulos também fez campanha no Rio de Janeiro e falou sobre educação. O primeiro compromisso de Guilherme Boulos foi um almoço com a diretoria da União Nacional dos Estudantes. Guilherme Boulos voltou a defender uma das principais bandeiras do seu programa de governo: maiores investimentos em educação. O maior desafio do ensino público no Brasil é ter investimento. E para ter investimento não tem duas palavras. Vai ter que revogar a PEC do teto de gasto, que congela investimento em educação e saúde por 20 anos. O candidato também defendeu o fim do auxílio moradia para o judiciário e a tributação dos lucros e dividendos das empresas. Segundo o candidato, a tributação renderia em impostos ao governo 60 bilhões de reais para aplicar nas universidades públicas. Guilherme Boulos participou de um comício na Cinelândia. O local, também no centro, é um reduto tradicional de manifestações políticas. E o candidato Cabo Daciolo não teve compromissos de campanha. E aqui em Limeira, nem as igrejas escapam dos criminosos. Uma mulher foi detida com R$4 mil. A mulher de 36 anos foi levada para o 3º Distrito Policial de Limeira depois de ser detida pelos guardas municipais. Ela é suspeita de participar do furto da paróquia São José. Segundo a polícia, cerca de R$4.500 foram levados pelos criminosos. Câmeras de segurança ajudaram na identificação dos suspeitos. E conseguimos aí, através das imagens de uma escola que tem ali próximo, nós conseguimos identificar a autora aí do furto lá. Ela fez o furto aí juntamente com um outro rapaz que ainda não foi localizado. Mas é importante que a população, as pessoas que tenham aí suas residências, seu comércio furtado, aí que elabore sim o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência ele vai para a estatística tanto da Polícia Militar, Polícia Civil e Guarda Municipal, que vão direcionar as viaturas para que seja feito ali o patrulhamento na intenção preventiva de que evite esses possíveis furtos. E agora eu tenho um recadinho super especial para você aí de casa. E se você mandou a sua participação, chegou a hora de aparecer aqui na telinha da nossa Rede Família. Então vamos para as primeiras fotos do dia. Olha só o Jean participando com a gente. Beijo para você, Jean. Obrigada pelo carinho. O Wellington de Paraibuna, sempre com a gente, sempre ligadinho aqui no RF com você. Super beijo para você, Wellington. Jerônimo também está ligadinho na nossa programação. Muito obrigada pela sua audiência. O Luiz Carlos também ligadinho no RF com você. Beijo para você, Luiz. Mirtines, acho que é assim, lá do Ceará, também acompanhando a nossa programação. Muito obrigada pelo carinho. A Maria Aparecida, também de olho no RF com você, ligadinha na Rede Família, lá de Terezinha. Muito obrigada pelo carinho da sua audiência. Maurílio, também ligadinho, também assistindo a gente. Muito obrigada. A Thalia também está assistindo a gente. Beijo para você, muito obrigada pelo carinho da sua audiência. A pequena Isabela, olha só a pose, que linda. Beijo para você, Isabela. Obrigada pelo carinho.
E essas foram as primeiras participações de hoje. Se você não mandou a sua foto, corre, porque ainda dá tempo. Pode mandar a sua selfie para o nosso WhatsApp 99731-8135. Só não se esqueça das regrinhas, tá? A sua selfie assistindo ao nosso programa, o seu nome e a cidade onde você mora. Eu estou esperando, é claro, o seu carinho. E a um clique de distância, um criminoso pode estar do outro lado da tela. Você se sente seguro na internet? Sabe exatamente os riscos que corre ao fazer uma compra ou um cadastro, por exemplo? O número de golpes online não para de crescer no país. E na reportagem especial, você vai saber como se proteger. Preste atenção. 3 maços com notas de 50 e de 100 reais, expostos no painel do carro. 50 mil para gastar, vambora. Quinta-feira, que horas são aí? Olha a hora no relógio aí. 12h15. Os donos do dinheiro não parecem ter medo de um roubo, porque os bandidos, neste vídeo, são eles mesmos. A fortuna que os jovens pretendem gastar em uma tarde é fruto de um golpe bancário milionário aplicado pela internet. Os criminosos mandavam para milhares de pessoas e-mails ou mensagens por celular como se fossem de uma instituição bancária. Quase sempre pediam aos clientes que atualizassem os dados de suas contas. A vítima, então, clicava num link que acreditava ser do banco, mas, na verdade, era direcionada para um site falso. Sem desconfiar, os clientes digitavam login e senha. Esses dados, ao invés de ir para a instituição bancária, eles iam diretamente para as mãos dos hackers. E a partir daí eles começavam a realizar transferências. As páginas na internet eram muito semelhantes aos sites oficiais dos bancos. Para as vítimas, era quase impossível distinguir. Eles agiam a partir do Rio de Janeiro e do Paraná com telefones não rastreáveis. Era um meio de vida profissional. Eles tinham todo o know-how, todo o conhecimento, seja de tecnologia da informação, de informática, para burlar o sistema, seja de persuasão, de engenharia social. Nestas fotos, os chefes da quadrilha ostentam o dinheiro do crime pelas redes sociais. Cruzeiros, passeios de lancha e de moto aquática e bebidas caras. Uma mordomia que acabou com uma força-tarefa do Ministério Público e da Polícia de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. 30 pessoas foram presas, mas a polícia acredita que eles sejam menos de 10% do total de integrantes da quadrilha. Um dos presos é Rick Ribeiro, cantor sertanejo que já começava a fazer fama no interior do Paraná. Lascou agora, mais ou menos, tô lembrando. Rick era um dos hackers e foi detido em Ponta Grossa, onde vivia. Para a polícia, ele usaria o dinheiro das fraudes para financiar seus clipes de música. Outros 2 líderes também foram presos. Washington José Felício, de 37 anos, e Richard Lucas da Silva Miranda, de 28 anos. Neste bate-papo da internet, interceptado pelos investigadores, Richard conta para um comparsa que tem dinheiro enterrado em casa. Richard escreveu: "Eu tô com 100k, ou seja, 100 mil aqui em dinheiro enterrado. Aí só me avisa que eu vou ter que desenterrar." Quando o Rafael Burkner, que é um dos hackers do Paraná, foi preso pela Polícia Federal, o Richard Lucas ofereceu 100 mil reais para pagar a fiança dele. E ele disse na conversa que teria esse dinheiro enterrado na sua casa. Ao todo, a quadrilha teria furtado cerca de 30 milhões de reais de centenas de vítimas durante um ano. Um esquema mantido a qualquer custo. Em uma das conversas gravadas com autorização da Justiça, os criminosos planejam matar um membro do grupo que ameaçava contar o golpe à polícia. E vai ter que quebrar ele mesmo, mano. Vai ter que quebrar ele de qualquer jeito, sabe por quê? Porque ele falou esse negócio aí do banco lá, falou que vai aguentar todo mundo, mano. Vamos deixar pelo menos passar essa semana, matar ele antes do ano novo. O bando funcionava como uma estrutura complexa.
Os hackers responsáveis por invadir as contas e fazer as transferências eram os líderes. Ficavam com 50% do valor desviado. O cabeça era uma espécie de gerente. Ficava com 25% do valor de cada golpe. Coordenava os bandidos da base da hierarquia. O aliciador era o responsável por convencer pessoas a disponibilizar suas contas bancárias para receber o dinheiro furtado. Ficava com 15% da transação. Os laranjas eram os donos dessas contas. Recebiam 10% e iam pessoalmente ao banco, ao lado do aliciador, para fazer o saque. O lavador tinha a responsabilidade de dar uma aparência legal ao dinheiro furtado. Era a pessoa de confiança que recebia a parte do hacker ou cedia seu nome para registrar propriedades de carros e de imóveis. Quando era preciso ligar para as vítimas, o golpe ganhava um novo participante, o ligador. No organograma da quadrilha, o ligador aparece ao lado do hacker, no topo. Ele era responsável pelos golpes mais rentáveis, aplicados especialmente em empresas. Houve casos, os maiores que a gente conseguiu identificar até agora, são 2 furtos de mais de R$500 mil. E, coincidentemente, de 2 empresas de plano de saúde. O bando conseguiu enganar empresas de vários ramos. Escritório de advocacia, de arquitetura, importadora, indústria. Funcionava assim. O ligador telefonava para o setor financeiro e convencia o funcionário a atualizar o sistema de segurança. Passavam normalmente um número de protocolo desse atendimento, como acontece em qualquer ligação que você faz para sua instituição bancária. Só que esse número de protocolo, na realidade, era um número de IP. E pedia para essa pessoa, para atualizar o sistema, que digitasse esse número de IP no navegador da internet que ele tivesse. E aí, quando ela digitava aquele número, que era, em tese, um número de protocolo, abria-se uma página falsa. Nesses casos, o hacker ficava com 40% do dinheiro e o ligador com 10%. Pelo montante de dinheiro que essas empresas transitam no mercado financeiro, eles conseguiam, em questão de poucos minutos, desviar R$500 mil, R$1 milhão. A paulista Vera caiu no golpe durante uma viagem ao Rio de Janeiro 2 anos atrás. Primeiro, ela recebeu uma mensagem no celular. Depois, um telefonema, como se a pessoa fosse do banco. O suposto funcionário pedia para ela os códigos do cartão de segurança, um dispositivo que era comum na época. Iludida com isso, eu passei o cartão. Imediatamente o meu telefone foi bloqueado. E eu achava que ele estava sem serviço. Vera chegou a reclamar do telefone na operadora, mas nada do celular voltar a funcionar. Só quando eu cheguei em São Paulo, que eu fui verificar minha conta, que eu vi esse rombo. Você fica totalmente chocada, né? Porque, inclusive, empréstimos já aprovados, eles fizeram na minha conta. Outros clientes do mesmo banco e da mesma agência também caíram na trama. Fui ao banco, uma senhora que tinha passado pelo mesmo problema. Eles telefonaram, pediram alguma informação para ela, que eu não sei qual é, e tiraram o telefone dela fora do ar. A falta de sinal do telefone celular da vítima era mais uma artimanha da quadrilha. Os bandidos conseguiam clonar os celulares com a ajuda de funcionários de operadoras de telefonia. Na medida que os setores de segurança dos bancos evoluíam no sistema de segurança, eles iam se superando e inventando novos mecanismos para burlar o sistema de segurança dos bancos e conseguir obter a vantagem devida com as fraudes. A sofisticação da quadrilha assusta e levanta uma dúvida. É possível uma pessoa comum evitar cair em golpes como esses? Pense, depois clique. Para os especialistas, o ponto mais crítico da segurança é o usuário. O usuário normalmente não tem tempo para validar aquela informação, a fonte daquele e-mail, a fonte daquela matéria. Então é muito comum, pela própria ansiedade que a gente tem nos dias de hoje, clicar rapidamente, tentar descobrir o que é, acessar o que mandaram para você através de um WhatsApp, através de um e-mail, até mesmo um site que você não confie. Em geral, nenhum banco manda mensagens aos correntistas com o pedido de que eles transmitam dados pela internet. Nenhum gerente telefona às pessoas para pedir esses dados. Se isso acontecer com você, desconfie. Nenhuma empresa vai te pedir
senha via SMS. Nenhuma empresa vai pedir para falar que seu cartão está bloqueado e pedir para você clicar para desbloquear. E nenhuma empresa vai te dar realmente alguma coisa de graça. Então, o importante é sempre desconfiar. Hoje, e-mails falsos de bancos viraram rotina na vida dos internautas. E, geralmente, são mensagens bem elaboradas. Normalmente, é bem estruturado o que eles fazem. É fato que até mesmo pessoas com um conhecimento um pouco maior de segurança podem cair numa fraude dessa. Você sempre tem aquela percepção de que não, isso é um e-mail verdadeiro, né? Porque as cores estão iguais, a instituição financeira. Você olha a mensagem, parece realmente escrita por uma agência de marketing da instituição. No entanto, com um olhar um pouco mais profundo, você começa a ver que onde tem uma parte para você clicar, que ele fala, clique aqui para fazer uma ação, ao observar isso, não é o endereço do banco que é direcionado. É o endereço de um site que não é relacionado ao banco. Por isso, a dica de ouro em caso de informações bancárias é uma só. Não clique no link, não passe informações. O que você tem que fazer ou é ligar para o banco para confirmar se realmente existe aquela ação, ou é você digitar o nome do site do banco no Google, ou digitar o nome do site que você já entra para que você faça essa ação. Nunca faça diretamente no e-mail. A polícia está à procura de outros 4 hackers, líderes que conseguiram escapar. Dilson de Almeida Panísio, Pedro Vicenzo Fernandes Cardoso, Rafael Rocha Burkner e Newton César Rocha. São pessoas que podem continuar praticando crime, de qualquer lugar. Não importa onde se eles estiverem no lugar, com o computador e com a internet, é o suficiente para que eles movimentem esse sistema de fraude. Se essa inteligência fosse voltada para o bem, nossa, o Brasil estava ótimo. Exatamente, né? Se essa inteligência fosse voltada para o bem. E a vacina contra a meningite C está em falta em todo o país. A doença é grave e pode até matar. Você vai ver agora a luta dos pais para vacinarem os filhos. Elisa acabou de completar 3 meses e está desprotegida. O pai não encontra a chamada vacina meningocócica, a única da rede pública que protege contra o tipo mais comum das meningites bacterianas. É um perigo, né? Porque eu mesmo tive um tio que morreu de meningite, mas muito tempo atrás. Porém, se não vacinar, isso pode ocorrer novamente com outras pessoas, né? Crianças, então é perigoso. Adriana é mãe de uma bebê de 4 meses. Ela também não conseguiu a dose no posto de saúde do bairro onde mora, em Porto Alegre. Cansada da espera, denunciou a situação ao Ministério Público. A aplicação só foi feita muito tempo depois do prazo indicado pelos pediatras. Se a gente tem a obrigação como pai de vacinar, o Estado, o governo federal, todos eles têm a obrigação de ter a vacina para a gente vacinar os nossos filhos. Na rede pública, a vacina é aplicada em 2 doses, aos 3 e aos 5 meses. Há ainda 2 reforços. O primeiro, quando a criança completa 1 ano, e o segundo na adolescência. Na rede privada, a imunização custa de R$ 300 a R$ 400. Patrícia mora em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. Ela tem 5 filhos. Para proteger 2 deles, gastou R$ 800. Assumiu a despesa quando uma vizinha morreu, vítima da doença. A gente leva as crianças no hospital, eles dão alta às crianças como se fosse um resfriado ou uma infecção de garganta. E quando você vai voltar, seu filho está praticamente morto. Ainda falta imunizar 3 crianças. A comerciante tentou as doses nos postos de saúde, mas não conseguiu. Eles alegam que a vacina, eles já têm a meningite C, que não é o caso que cobre esses tipos de meningite que estão levando as pessoas a óbito, e que as crianças já tomaram. A meningite é uma inflamação das meninges, membranas que envolvem o cérebro e a medula espinhal. A doença pode ser causada por vírus ou bactérias. Dor de cabeça, febre, vômito, rigidez da nuca e manchas vermelhas na pele estão entre os principais sintomas. Com medo de tudo isso, Raquel fez uma peregrinação pelos postos de Uberlândia, no interior de Minas Gerais. Só assim conseguiu vacinar a filha Luísa, de 5 meses.
Foi bem complicado, eu fui até uma unidade, né, próxima à minha casa, foi informado que não teria. Eu procurei um posto mais distante e lá tinha, né, a vacina. Só que foi sorte também, porque estava em falta, estava acabando. Espera também na capital gaúcha. Das 140 unidades de saúde, apenas 16 têm vacinas disponíveis. Em Campo Grande, agentes de saúde estão de plantão nos postos, só para avisar os pais de que as doses não chegaram. Enquanto isso, a maratona dos pais continua. Tô vendo outro posto do Itamaracá, lá não tem. Como é que faz? Aí tem que correr atrás de outro posto, para ver se consegue dar a vacina, porque tá difícil. 2 casos de meningite foram notificados pela Secretaria de Saúde de Rio das Ostras, mas 4 foram registrados nas unidades de saúde da cidade em agosto. 3 do tipo bacteriana. 2 pessoas morreram. Uma criança de 11 anos morreu um dia depois de ser internada. Uma mulher de 20 buscou atendimento, mas também não resistiu. Há também um caso de meningite viral. Um bebê de 8 meses está em fase final de tratamento. Quando a doença não leva à morte, ela pode deixar sequelas graves, como surdez e cegueira. E ainda falando em saúde, mas agora uma boa notícia. Um medicamento descoberto pela Unicamp de Campinas promete tratar o câncer de bexiga. A substância é pioneira no tratamento contra a doença. O medicamento foi estudado durante 12 anos e desenvolvido por pesquisadores da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, interior de São Paulo. A substância pioneira é formada pelas chamadas nanopartículas, pequenas partículas com grandes efeitos terapêuticos. É uma felicidade enorme ver que um produto que a gente faz no laboratório e faz todo um segmento com animais e tal, que pode chegar até a clínica. Isso é fantástico, né? No ano passado, o Oncoterad passou a ser testado em humanos. A eficácia foi comprovada e, o melhor, sem efeitos colaterais, diferente das medicações usadas para tratar a doença. Hoje, no mundo, o mais usado é uma vacina OncoBCG, uma vacina que ela atua, faz como um quimioterápico de ação local, né, só que traz alguns efeitos colaterais, traz bastante disúria, dor, ardência ao paciente urinar. Além de já ter sido testado em pacientes com câncer na bexiga, o remédio foi aplicado em pessoas com outros tipos de tumores, que apresentavam metástase quando o câncer se espalha pelo corpo. Eram pacientes que não tinham mais alternativas de tratamento. A redução das lesões foi de 40% a 50%. O tamanho dos tumores também diminuiu. Mas os pesquisadores são cautelosos. Eles alertam que no caso de outros tumores, além do câncer de bexiga, são necessários mais testes. É nesse momento que essa vacina se torna hoje um tratamento importante. Por quê? Ela já foi inclusive testada em animais, se mostrou 6 vezes mais potente que a OncoBCG e ela tem uma ação estimula a questão imunológica do paciente, né? É o caso de Marcelo. Mesmo depois da extração do primeiro tumor detectado na bexiga há 2 anos, ele teve novas lesões nos anos seguintes. Num outro exame, voltaram uma quantidade maior de tumor, onde eu fiquei bastante preocupado, porque se não tinha o medicamento e esses tumores voltando em quantidade maior, o medo de se perder o órgão era muito grande. Em julho, o empresário passou a testar o composto e já vê o remédio como uma esperança para ele e para as outras pessoas que têm a doença. De a gente saber que pode ocorrer de não ter mais esse tipo de câncer, esse tipo de tumor, é algo assim divino, é algo muito, muito bom. O medicamento é aplicado por meio de um catéter e colocado dentro da bexiga, com uma vacina intramuscular. Ele tem 2 tipos de ação. No primeiro caso, estimula o sistema imunológico a produzir substâncias, as citocinas, que vão combater o tumor. No segundo caso, em pacientes que já necessitem de quimioterapia, o composto deixa as células mais sensíveis, prontas para receberem o tratamento. A imunoterapia hoje entra como uma nova vertente, a terapêutica do câncer, pois ela acaba auxiliando o sistema imunológico e a combater os tumores, acaba melhorando a qualidade de vida dos pacientes e hoje a imunoterapia acaba se constituindo numa nova ferramenta para tratar os tumores. E
E de acordo com os especialistas, os brasileiros que trocam o dia pela noite estão mais expostos aos problemas de saúde. Isso porque o tempo de sono perdido não é recuperado. Esse é o assunto da 4ª reportagem especial sobre o sono. Olha só. Ninguém combinou, mas eles floriram todos juntos. É a temporada dos ipês. Assim como as plantas e a maioria dos seres vivos, essas árvores seguem um relógio biológico de bilhões de anos. Nós somos um fruto do planeta e esses frutos todos eles foram gerados com ciclos, né, de luz e escuridão, luz e escuridão. Então, em nós existe, nas plantas, você pega uma planta, coloca ela no escuro, ela sai correndo atrás do sol, tendo luz ou não, ela continua, ela está marcada por esse movimento de luz e escuridão. Esse é o chamado ritmo circadiano, um período de aproximadamente 24 horas que influencia o ciclo do organismo de dia e de noite. Informado pelos receptores fotossensíveis da nossa retina, o cérebro sabe a que horas deve lançar hormônios que regulam várias funções do corpo, como o do crescimento à noite ou, de manhã, o cortisol, que controla o estresse. Esse relógio aumenta ou baixa a temperatura do organismo, acelera ou diminui o ritmo cardíaco e a pressão arterial. Se não estiver no compasso certo, interfere na qualidade de vida. A Viviane sabe bem o que é isso. Eu fiquei 48 horas sem dormir. E o corpo, evidentemente, que cobrou. Claro, mau humor, cansaço, fadiga, diminuição do meu raciocínio. Também pudera. A Viviane é, ao mesmo tempo, enfermeira, estudante do último semestre de medicina e mãe do Davi, de 10 anos. E um biscoitinho. Ela vive contrariando o que é designado pela natureza. 2 vezes por semana, vira à noite trabalhando como enfermeira e emenda. Vai direto para a faculdade. Eu durmo no carro, eu durmo na faculdade, nos pontos que tem lá, nos banquinhos que a gente descansa entre um horário e outro. Sem dormir direito, ela acabou cochilando na hora errada. O cara estava mais devagar, eu fui colidir na traseira dele. Mas foi coisa leve, não foi acidente grave, assim, entendeu? Mas assim, aí eu me policiei mais em questão do sono. Vamos que vamos para mais um dia. Hoje tem associação também de doenças ligadas ao sono, com doença de Alzheimer, entendeu? Por exemplo, a apneia de sono hoje já tem trabalho demonstrando uma associação, entendeu, de doença de Alzheimer, que seria um envelhecimento precoce do cérebro. O Arthur, de 26 anos, tem mania de ficar estudando até tarde e não consegue desacelerar. A cabeça fica pensando, não consegue respirar, custa a desligar o cérebro, né, a conseguir dormir de verdade. Quantas horas por noite? 6 horas por noite, no máximo. Ele vai dormir de madrugada, apaga a luz, mas fica rolando na cama. Sono mesmo que é bom? Nada. Acordo cansado. Acordo como se não tivesse dormido. Assim como aconteceu com a Viviane, o Arthur, um dia, também bateu o carro. Isso te preocupa? Muito. Imagina dormir no carro. Dormir dirigindo. Já aconteceu isso com você? Dormir não, mas parar no sinal daquela cochilada acontece. Assustado, ele decidiu procurar ajuda. Tudo bem? Tudo ótimo. Legal, senta aí. O médico diagnosticou que a insônia provocou sérios problemas respiratórios. Se o oxigênio não vem, a pessoa não respira bem. Não respirando bem, o corpo ele se autoacorda o tempo todo da mesma forma que a lula ou o polvo, quando eles se sentem ameaçados, eles jogam aquela tintura, o cérebro nosso joga adrenalina e te acorda, fica te acordando a noite toda. Por isso os roncadores, né, as pessoas que engasgam todas, elas vão ficando cansadas durante o dia. O tratamento indicado, naturalidade. Apenas respeitar o ritmo biológico do corpo. Sono é como uma orquestra. Quanto mais regular, mais bonita vai ficar, sabe? Você tem que manter regularidade. O corpo gosta de regularidade. O
Cabo Heringer está há 14 anos no Corpo de Bombeiros. Só tem horário para entrar no quartel. A questão operacional ela é bem extensiva e dura, mas a gente adapta com o tempo. Aqui em Minas Gerais, os bombeiros trabalham 24 horas e descansam 72. Mas na volta para casa, será que é possível compensar a noite em claro? Dormir até quando o corpo pedir para recuperar o sono perdido? Os especialistas dizem que não. As pessoas às vezes falam assim, eu vou dormir no final de semana, eu vou descansar. Na verdade, isso não ocorre, entendeu? Você tem um alíviozinho a mais, entendeu? Mas você não consegue recuperar aquilo que vai sendo perdido. A pessoa vai como se fosse lesando o organismo aos poucos. O ideal é que 1/3 das 24 horas do dia fosse para descansar, de preferência à noite. Mas quem salva vidas não pode se programar tanto assim. Por isso, os militares condicionam o corpo para superar a vontade de dormir. Além do sono, é preciso vencer o estresse. Num único plantão, o Cabo Heringer pode apagar um incêndio e logo depois ajudar no nascimento de uma criança. Se não há chamados, ele troca o alojamento onde poderia dormir por uma academia improvisada no estacionamento. A gente pode descansar, mas a gente nunca consegue adormecer. Mas ainda assim, na operacional, a gente tem muitas atividades, não só na rua, mas como dentro do quartel. Nunca para, então? Exatamente, nunca para. Por conta do desgaste e do risco da profissão, os militares se aposentam mais cedo. Depois de uma vida dedicada aos desafios, ganham o direito de dormir como e até quando o corpo mandar. São muitas as profissões que vão no caminho inverso do tal ritmo circadiano. Então, para quem tem que dormir quando o sol está lá fora, o conselho é ter uma cortina grossa na janela para barrar a claridade e tentar evitar os barulhos da casa e da rua. Aqueles protetores de ouvidos usados em piscina podem ajudar, se não for pela quantidade, que seja pelo menos pela qualidade do sono. E assim nós encerramos o RF com você de hoje. Se você mandou a sua foto, não fique triste, eu prometo que eu coloco amanhã, tá bom? Uma ótima quinta-feira para você e toda a sua família. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Super beijo no coração. Tchau, gente!